No início do século XX, o país de Gales vivia uma profunda crise espiritual. Igrejas estavam vazias e a fé parecia ser apenas uma formalidade. Enquanto isso, o materialismo, o alcoolismo e a imoralidade avançavam, corrompendo comunidades inteiras. Diante desse cenário, líderes religiosos oravam desesperadamente por uma intervenção divina, mas ninguém esperava que a resposta viesse por meio de Evan Roberts, um jovem humilde de uma pequena vila. Evan Roberts, nascido em 1878 em Logor, no sul do país de Gales, desde cedo demonstrava um profundo zelo espiritual. Aos 12 anos, começou a trabalhar nas minas de carvão, onde sempre levava sua Bíblia e aproveitava os intervalos para estudá-la. Sua devoção chamou a atenção de todos que o conheciam, mas ninguém imaginava o papel que ele desempenharia no futuro. Aos 25 anos, o jovem Evan começou a sentir uma inquietação crescente que o levava a orar incessantemente, clamando: Deus, envia teu espírito ao país de Gales. Apesar de seu fervor, enfrentava o ceticismo de muitos, que consideravam improvável que algo tão grandioso pudesse surgir dali. Em abril de 1904, durante uma reunião de oração, Evan teve uma experiência que transformou sua vida. Ele passou horas orando intensamente, clamando: Senhor, transforma-me. Nesse momento, ele sentiu que Deus estava moldando sua vida para algo extraordinário. Convicto de que havia recebido um chamado, Evan começou a compartilhar sua visão com amigos e familiares. Alguns o consideravam exagerado, mas ele permanecia inabalável, guiado pela fé. No final de 1904, Evan retornou a Logor e iniciou reuniões de oração em uma capela local. Ele não seguia uma estrutura formal, mas pregava com simplicidade sobre arrependimento e obediência ao Espírito Santo. Em uma dessas reuniões, um homem cético entrou apenas para observar. Durante a oração final, ele começou a chorar e, ao término, aproximou-se de Evan, dizendo: Eu vim aqui para provar que isso era falso, mas agora sim, eu sei que Deus é real. Com serenidade, Evan respondeu: Deus está chamando você para uma nova vida. O homem caiu de joelhos e entregou sua vida a Cristo. Essas reuniões começaram pequenas, mas logo atraíram pessoas de vilarejos vizinhos. Muitos relatavam sentir a presença de Deus tão fortemente que se ajoelhavam assim que entravam na capela. Em pouco tempo, as reuniões se estendiam até altas horas da madrugada, e até aqueles que não frequentavam igrejas eram impactados. O movimento crescia rapidamente, e as igrejas, antes vazias, agora estavam abarrotadas. A transformação não era apenas espiritual, mas também social. Trabalhadores das minas passaram a tratar uns aos outros com respeito, e até os cavalos, acostumados a comandos rudes, estranhavam seus donos, que agora usavam palavras gentis. Famílias se reconciliavam, tavernas esvaziavam, e tribunais notaram uma queda drástica nos casos de crimes. Jornalistas começaram a relatar o fenômeno, com manchetes descrevendo mudanças inexplicáveis em comunidades inteiras. Um deles escreveu: Homens e mulheres conhecidos por sua dureza agora são vistos chorando e cantando juntos. À medida que o ano terminava, o movimento ganhava força. Evan Roberts permanecia humilde, insistindo: Não olhem para mim, tudo isso é obra de Deus. O país de Gales estava sendo transformado, e aquele era apenas o início de algo muito maior. No início de 1905, o avivamento no país de Gales não era mais um fenômeno local. Igrejas em diferentes vilarejos estavam lotadas todas as noites, e a atmosfera espiritual se tornava mais intensa a cada reunião. O impacto inicial em Logor havia se espalhado por todo o país, alcançando pessoas de todas as idades e contextos.
O Espírito Santo movia-se de maneira poderosa e multidões sentiam-se irresistivelmente atraídas para as reuniões. Os encontros eram marcados por uma espontaneidade impressionante. Não havia um roteiro fixo ou uma pregação extensa. Em vez disso, o foco estava na oração fervorosa, nos cânticos inspirados e nas confissões públicas. Evan Roberts enfatizava que a verdadeira liderança vinha do Espírito Santo. Muitas vezes, ele permanecia em silêncio, aguardando a direção divina, enquanto as pessoas, tocadas profundamente, se entregavam em prantos e declarações de fé. Um dos elementos mais marcantes do avivamento era a música. Hinos como Here is Love, Vast as the Ocean, que em português quer dizer Aqui está o amor, vasto como o oceano, tornaram-se símbolos do movimento. As canções não estavam limitadas às igrejas. Trabalhadores entoavam hinos em minas e oficinas, e até as ruas das cidades eram permeadas por cânticos espontâneos. Um trabalhador comentou: as palavras dos hinos me acompanham o dia inteiro. É como se o céu estivesse comigo, mesmo enquanto trabalho. A música unia as pessoas, transcendendo diferenças sociais e culturais, e criava uma atmosfera de adoração contínua. O papel das mulheres no movimento começou a se destacar. Jovens e senhoras se tornaram vozes fundamentais nas reuniões. Uma jovem chamada Florrie Evans, com apenas 17 anos, tornou-se um exemplo de devoção e coragem ao declarar publicamente: Eu amo o Senhor Jesus de todo o meu coração. Suas palavras simples, mas carregadas de sinceridade, inspiraram outros a confessar sua fé. As mulheres lideravam orações, compartilhavam testemunhos e até mesmo iniciavam cânticos espontâneos que energizavam as reuniões. Pela primeira vez, muitas delas assumiam um papel ativo na vida espiritual da comunidade. Enquanto isso, o impacto do avivamento começava a ultrapassar as fronteiras do país de Gales. Notícias sobre o movimento eram enviadas por correspondentes de jornais para outras regiões do Reino Unido e até para o exterior. Relatos de mudanças sociais e espirituais extraordinárias despertaram o interesse de comunidades em lugares distantes, que passaram a orar por um avivamento semelhante. Uma manchete de jornal descreveu: o país de Gales está em chamas espirituais. Um movimento sem líderes formais ou regras fixas está transformando vidas e comunidades inteiras. A simplicidade do movimento, aliada à sua profundidade espiritual, tocava corações em todos os níveis da sociedade. Trabalhadores humildes, empresários e até líderes religiosos reconheciam o poder evidente de Deus. O avivamento também inspirava novas iniciativas evangelísticas. Jovens convertidos saíam em grupos para vilarejos vizinhos, levando a mensagem de arrependimento e fé. Eles caminhavam quilômetros, cantando hinos e convidando as pessoas a participarem das reuniões. A paixão desses jovens era contagiante e demonstrava que o avivamento não dependia de um único indivíduo, mas de corações dispostos. Embora Evan Roberts fosse frequentemente associado ao movimento, ele nunca buscou a glória para si. Ele dizia: eu sou apenas um servo. É Deus quem faz tudo. Sua humildade permitia que outros participassem ativamente, mostrando que o avivamento era, acima de tudo, uma obra coletiva do Espírito Santo. Esse espírito de unidade e entrega total tornou o movimento ainda mais forte, resistindo a críticas e ceticismo. Enquanto o avivamento continuava a se expandir, surgia uma pergunta inevitável: o que aconteceria a seguir? Para muitos, aquele era o maior movimento espiritual que já haviam presenciado, mas os desdobramentos futuros ainda eram incertos. O impacto imediato já era inegável, mas a profundidade e a durabilidade das mudanças estavam apenas começando a ser exploradas.
Com o passar do tempo, o fervor diário do avivamento no país de Gales começou a diminuir. No entanto, seu impacto foi muito além de reuniões emocionantes e lotadas. A transformação espiritual e social alcançada durante o movimento deixou frutos que continuaram a moldar igrejas, comunidades e até mesmo outras nações por décadas. O avivamento não terminou. Ele deixou um legado. Um dos aspectos mais marcantes foi o impacto internacional do movimento. Enquanto o país de Gales experimentava uma onda de renovação espiritual, missionários e correspondentes de jornais levaram relatos detalhados para outras partes do mundo. Esses testemunhos atravessaram oceanos, inspirando novos avivamentos em locais distantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento galês foi uma das inspirações para o avivamento da Rua Azusa, que começou em 1906 em Los Angeles. Lá, a adoração espontânea, a oração fervorosa e a forte presença do Espírito Santo ecoavam os mesmos elementos que haviam transformado o país de Gales. Na Austrália e em partes da África, igrejas começaram a buscar intensamente um derramamento do Espírito semelhante. Relatos de missionários dessas regiões destacaram o quanto o testemunho galês motivou comunidades inteiras a se reunirem em oração e a clamarem por uma transformação em seus próprios contextos. Esses movimentos não apenas reforçaram o impacto do avivamento galês, mas também demonstraram como Deus pode usar uma chama local para acender um fogo global. Dentro do próprio país de Gales, o legado espiritual permaneceu profundo e visível. Igrejas que haviam sido revitalizadas durante o avivamento continuaram a cultivar práticas espirituais intensas. As reuniões semanais de oração, a ênfase no arrependimento e o espírito de comunhão se tornaram marcas das comunidades cristãs galesas por anos após o fim do movimento. A vida pessoal de Evan Roberts também se tornou um símbolo do legado do avivamento. Após conduzir milhares a Cristo, ele gradualmente retirou-se da vida pública, optando por uma existência reclusa, dedicada à oração e ao estudo das Escrituras. Apesar das críticas à sua saída repentina, Roberts insistia que o avivamento nunca foi sobre ele, mas sobre Deus. Ele acreditava que sua missão havia sido cumprida e que sua responsabilidade agora era interceder em silêncio. O impacto social do avivamento também foi duradouro. Comunidades antes marcadas pela divisão experimentaram reconciliação e paz. Relações familiares foram restauradas e um novo senso de moralidade tomou conta de áreas que haviam sido assoladas pelo vício e pela violência. Essas mudanças não foram apenas temporárias, mas evidências concretas de uma renovação espiritual profunda que transformou vidas em todos os níveis. O que tornou o avivamento no país de Gales tão marcante foi sua simplicidade e autenticidade. Não havia grandes estruturas ou planejamentos elaborados. Ele nasceu do desejo sincero de pessoas comuns que buscaram a Deus de todo o coração. Essa entrega incondicional ao Espírito Santo mostrou que o verdadeiro avivamento não depende de indivíduos ou instituições, mas de corações dispostos a serem usados por Deus. Hoje, o avivamento no país de Gales é lembrado não apenas como um evento histórico, mas como um modelo de rendição total e obediência ao Espírito Santo. Sua influência continua viva nos hinos, nos testemunhos e nas vidas que ainda contam a história do que Deus fez e do que Ele pode fazer novamente. É um lembrete poderoso de que quando Deus move, Ele transforma não apenas igrejas, mas nações inteiras.